No ano de 1960, um desenho animado invadiu as salas de estar de milhares de famílias. Na época, ninguém o levou a sério. Fred Flintstone era apenas um homem comum, esgotado em um emprego sem futuro, engolindo os gritos de um chefe que, francamente, o detestava. Em casa, sua esposa, Wilma, administrava um lar que funcionava à custa do sofrimento silencioso de dezenas de animais. Eles viviam em um bairro onde todas as casas eram cópias exatas umas das outras. Todo mundo estava quebrado. Todo mundo estava cansado. E o mais assustador? Todo mundo fingia que aquilo era normal. Naquela época, as pessoas chamavam isso de comédia familiar. Mas, quando olhamos para a dura realidade dos números de 2024 a 2026, a queda assustadora nas taxas de natalidade, a desigualdade salarial retrocedendo aos mesmos níveis sombrios de 1966, e os donos de grandes empresas ganhando até 6.066 vezes mais do que um trabalhador comum, aquele aviso antigo perde completamente a graça. A série Os Flintstones nunca foi um desenho sobre a Idade da Pedra. Era sobre algo totalmente diferente. Era sobre o nosso futuro. E o trágico é que quase ninguém percebeu a tempo. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, o sol nasce na cidade de Bedrock e Fred Flintstone começa o seu dia exatamente da mesma maneira, sem tirar nem pôr. Ele escorrega pelo rabo de um dinossauro, corre apressado para a pedreira Slate, bate o seu cartão de ponto e entrega as próximas 8 horas da sua vida operando um guindaste vivo. Ele trabalha duro, suando a camisa para um patrão que mal suporta olhar para o seu rosto. Quando o expediente acaba, Fred volta para casa dirigindo um carro que não tem motor. Ele é movido pelo esforço exaustivo dos seus próprios pés no asfalto de pedra. Ele chega, enfim, a uma casa de subúrbio que é a imagem cuspida e escarrada de todas as outras casas do quarteirão. Lá dentro, Wilma passou o dia inteiro tentando manter as coisas em ordem, usando máquinas que, na verdade, são criaturas vivas levadas à exaustão. Um pelicano é forçado a lavar a louça. Um mamute peludo é usado como chuveiro. Um porco é o triturador de lixo. E de vez em quando, no meio dessa rotina pesada, uma dessas criaturas exaustas para o que está fazendo. O animal olha diretamente para você, através da tela da TV, e diz com uma frieza de cortar o coração: é a vida. Fred está sempre sem dinheiro no bolso. Ele está sempre com raiva. E para fazer a vida parecer um pouco menos esmagadora, um pouco menos cruel, ele se joga de cabeça em reuniões de fraternidade, noites de boliche e na compra de coisas que ele, no fundo, não tem como pagar. Essa era a piada. Essa era a tal comédia. Quando o programa estreou na noite de 30 de setembro de 1960, às 20h30, parecia apenas uma bobagem infantil ambientada no tempo das cavernas. Mas hoje, 66 anos depois, assistir aos Flintstones parece menos com entretenimento e muito mais com um diagnóstico médico. Por baixo das roupas de pele e das rodas de pedra redondas, havia um mundo moldado na dependência de combustíveis, na exploração em massa dos animais, no crescimento descontrolado das cidades, no colapso de quem cuida da casa e em uma classe trabalhadora que estava sendo enterrada viva pelo próprio estilo de vida que foi ensinada a perseguir. A série Os Flintstones nunca foi sobre a pré-história. Foi sobre a era em que estamos vivendo agora. A única diferença é que lá atrás as pessoas davam risada enquanto assistiam ao próprio aviso. A história de como esse programa nasceu faz tudo parecer apenas uma jogada de mestre nos negócios, disfarçada com pele de dinossauro. Mas a verdade tem raízes no desespero. Os criadores, William Hanna e Joseph Barbera, haviam sofrido um golpe duro quando o estúdio MGM fechou seu departamento de animação
em 1957. De uma hora para outra, as carreiras deles não tinham para onde ir. Sem opções, eles recorreram à televisão e abraçaram um estilo muito mais barato de se fazer arte, conhecido como animação limitada. Nesse estilo, o movimento era cortado ao mínimo absoluto. Os personagens repetiam as mesmas expressões faciais, e os cenários, no fundo, ficavam praticamente parados. Os mais puristas detestaram a ideia. Michael Barrier, um historiador de animação da época, chegou a chamar a série de uma comédia burra. Mas foi justamente esse método barato, feito na base do improviso, que tornou possível que um desenho animado passasse no horário nobre da TV pela primeira vez na história. O projeto quase teve outros nomes. Primeiro seria The Flagstones. Depois, mudou para The Gladstones. Finalmente encontrou o nome que ficaria marcado para sempre na história da humanidade: The Flintstones. Houve até um episódio piloto mais antigo, em 1959, mas que nunca foi ao ar. Foi o elenco final de dubladores que mudou o jogo de vez, trazendo alma àquela pedra fria. Ainda assim, apesar de todos os truques com dinossauros, o programa era uma cópia profunda de outra série de TV focada na vida sofrida da classe operária: The Honeymooners. A piada mais inteligente, e também a mais sombria, de toda a série era o sistema de eletrodomésticos animais. Em Bedrock, cada pedaço de tecnologia é, na verdade, uma criatura viva que foi forçada a servir. O bico de um pássaro vira a agulha de um toca-discos. A tromba de um elefante vira um aspirador de pó. Um pica-pau bate a cabeça repetidas vezes para gravar imagens na pedra, como a lente de uma câmera. Um polvo lava a louça com seus 8 braços, se movendo freneticamente. Uma tartaruga gira até a tontura para tocar um disco, e então vem a parte que fica ecoando na nossa cabeça. Aquela em que o animal para, olha para a câmera, dá de ombros e diz: "É a vida." Essa única frase carrega um peso colossal. Em poucas palavras, a criatura admite que está sendo explorada. Ela aceita que não tem como fugir e transforma a sua própria dor em uma piada, apenas para deixar quem está assistindo mais confortável. É engraçado? Talvez. Mas é, acima de tudo, brutal. É o retrato de um ser vivo forçado a um trabalho que nunca escolheu, preso em um sistema do qual não pode escapar, servindo ao conforto de uma espécie que nem sequer se importa com a sua dor. Hoje, essa piada corta a nossa pele como uma faca afiada, porque o mundo real finalmente a alcançou. A fala que antes parecia um absurdo cômico, agora soa perturbadoramente exata. E a ciência tornou isso ainda mais difícil de ignorar. Em abril de 2024, 40 cientistas e filósofos assinaram a Declaração de Nova York sobre a Consciência Animal. O documento oficializa o que, no fundo, a gente já sentia. Há um forte apoio científico provando que mamíferos e aves têm experiências conscientes. Eles sentem. E há uma possibilidade real de que todos os vertebrados e muitos invertebrados também sintam. Isso abriu os olhos do mundo e transformou a nossa conversa sobre a vida de uma forma muito séria. Mostrou que a dor silenciosa daquelas criaturas pré-históricas do desenho não era apenas ficção. Era um reflexo incômodo da nossa própria realidade. No fim das contas, Bedrock não é o passado distante. Bedrock somos nós. Se a exploração dos animais em Bedrock já nos causa um calafrio hoje, a verdade sobre o bairro onde Fred e Wilma viviam é ainda mais sombria. A Cidade de Pedra não era apenas um cenário. Era uma armadilha em que nós, no mundo real, caímos direitinho. Como apontou o animador Christopher P. Lehman, o programa arrancava risadas ao pegar a sociedade moderna do pós-guerra e jogá-la de paraquedas na pré-história. É verdade, mas isso é apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior. Quando os Flintstones estreou,
A vida no subúrbio ainda era vendida em propagandas brilhantes, como o verdadeiro sonho americano. O bairro de Levittown já havia se tornado o modelo perfeito de sucesso. A partir de 1947, Abraham Levitt e seus filhos construíram milhares de casas praticamente idênticas em Long Island, nos Estados Unidos, em uma velocidade assustadora, entregando 17.347 residências até 1951. Eram casas baratas para os padrões da época. Em 1960, a quantidade de pessoas morando nos subúrbios disparou e o sonho da casa própria parecia estar ao alcance de todos. Mas, como todo conto de fadas vendido a preço de custo, esse sonho escondia verdades indigestas. Levittown fechava as portas para compradores que não fossem brancos. O lugar inteiro foi desenhado para quem tinha um carro. E, acima de tudo, o sistema exigia uma regra de ouro. O homem sai para trazer o pão, a mulher fica em casa para limpar o chão. Aquele modelo de bairro trancava as famílias em um molde rígido de como a vida deveria ser. E, ironicamente, chamava isso de liberdade. Bedrock copiou essa exata engrenagem. Ao colocar essa vida de subúrbio na Idade da Pedra, o desenho nos dava um aviso discreto. Havia algo de muito primitivo e atrasado naquela forma de viver. O tempo só provou que o desenho estava certo. Hoje, o teto sobre as nossas cabeças se tornou esmagadoramente caro. O aluguel devora os salários. Pessoas perdem suas casas todos os dias. A infraestrutura das cidades está à beira do colapso e o transporte público é uma luta diária. Aquele mesmo subúrbio que, no passado, prometia paz e estabilidade, hoje alimenta uma crise muito mais profunda e silenciosa: o isolamento. É por isso que o alerta de 2023 do cirurgião-geral dos Estados Unidos sobre a epidemia de solidão doeu tanto na alma. O relatório revelou que quase metade dos adultos americanos já sentia uma solidão profunda e doentia antes mesmo da pandemia. O estudo foi categórico. Viver desconectado da sociedade carrega um risco de morte tão grave quanto fumar 15 cigarros por dia. A casa idêntica de Bedrock, no fim das contas, era uma prisão solitária. E então, temos a Wilma. Quando você realmente para e presta atenção nela, o desenho inteiro muda de figura de forma dramática. No ano de 1963, a autora Betty Friedan lançou um livro revolucionário chamado A Mística Feminina. Por uma daquelas coincidências que parecem roteirizadas pelo destino, foi no exato mesmo ano em que Wilma deu à luz a pequena Pedrita Pebbles. Friedan escreveu sobre o problema que não tem nome, o desespero calado das mulheres que foram enfiadas em caixas domésticas, cortadas do mundo, sem reconhecimento, sem realização pessoal e sem nenhum valor financeiro. Wilma Flintstone é a encarnação desse problema em formato de desenho animado. Ela carrega a casa inteira nas costas. Ela gerencia aquele zoológico de animais exaustos que funcionam como eletrodomésticos. Ela cria a filha. Ela engole e acalma as explosões de raiva do Fred. E, em troca, ela não recebe um centavo, não tem nenhum status real, e quase ninguém reconhece que o trabalho dela é trabalho. Wilma mantém as paredes daquela família de pé, mas a sociedade ao redor dela trata todo o seu suor como algo natural, automático e, pior ainda, invisível. A única válvula de escape de Wilma, pelo menos na linguagem do programa, era o consumo. Um crítico do site /Film notou algo profundo no famoso bordão dela: "Põe na conta. Charge it." Isso diz muito sobre a época. Se uma mulher é impedida de ter poder sobre o dinheiro que ganha, talvez ela tente encontrar um pouco de poder no dinheiro que gasta. É verdade que o programa herdou muito dessa dinâmica das antigas comédias de TV, onde os homens são barulhentos e inconsequentes,
e as mulheres precisam limpar a bagunça. Mas, tirando as risadas gravadas do fundo, o que sobra é uma dura realidade. O trabalho de Vilma é essencial, não é pago, e é escondido dentro de casa, como se não fosse digno de respeito. Esse problema não ficou no passado. Ele se alastrou como uma praga. Em 2024, dados do Instituto de Pesquisa de Políticas para Mulheres, IWPR, mostraram que, trabalhando o ano inteiro em período integral, as mulheres ganharam apenas 80,9 centavos para cada dólar recebido pelos homens. Foi o maior retrocesso em um único ano. E para as mães trabalhadoras, a diferença salarial em relação aos pais era ainda mais cruel. Os dados da OCDE para 2025 apenas confirmaram o que as mulheres, assim como Vilma, sempre sentiram na pele. Elas ainda gastam muito mais tempo em trabalhos não remunerados. O Departamento do Trabalho, dos EUA, estimou que o tempo gasto cuidando da família sem receber nada reduz os ganhos da vida inteira de uma mãe em 15%. Um prejuízo que ultrapassa os 350 mil dólares, ajustados pela inflação de 2025. E é aí que os Flintstones se torna assustadoramente completo e genial. Em 1962, no meio das primeiras temporadas do desenho, Rachel Carson lançou Primavera Silenciosa, denunciando a destruição da natureza. Enquanto Betty Friedan dava nome à prisão doméstica das mulheres, Carson dava nome ao fim da ecologia. E do seu próprio jeito rústico e cômico, os Flintstones juntou as duas coisas. O desenho mostrou a exploração do meio ambiente e o trabalho não pago da mulher como engrenagens de um mesmo sistema implacável. Um mundo onde seres vivos viram ferramentas. Um mundo onde cuidar dos outros não tem valor. Um mundo onde o seu conforto depende do sofrimento invisível de alguém. E eles embrulharam tudo isso para presente e chamaram de comédia infantil. Toda essa tensão fica ainda mais pesada quando olhamos para a cultura dos anos 2020. Em 2024, a internet foi inundada por uma moda chamada Threadwife, esposas tradicionais. O TikTok e o Instagram ficaram cheios de vídeos perfeitos de mulheres encenando a vida de donas de casa à moda antiga. Mas aquilo não era o mundo da Vilma voltando à vida. Era apenas uma fantasia de plástico. Era um teatro da vida doméstica, feito para ganhar curtidas na internet, ignorando completamente que as condições reais daquelas mulheres do passado eram exaustivas, injustas e sufocantes. Enquanto a internet brincava de casinha, o mundo real secava. A vontade de ter filhos despencou. Em 2024, a taxa de fertilidade nos Estados Unidos caiu para 1,6 nascimentos por mulher, a mais baixa de toda a história do país e muito abaixo do necessário para repor a população. Na Coreia do Sul, o cenário foi ainda mais drástico, caindo para 0,72 em 2023, o número mais baixo de todo o planeta Terra. O reflexo de Bedrock não para no adoecimento de quem vive dentro de suas casas de pedra. Ele se espalha para o futuro que deixou de existir. A vida de Wilma não era apenas o drama de uma personagem. Era o aviso de uma civilização inteira caminhando para o abismo, sem nem perceber. Quando olhamos para as manchetes de hoje, a conexão é assustadora. Em 2025, a China registrou apenas 7,92 milhões de nascimentos, o número mais baixo desde 1949, enquanto a sua população encolheu pelo quarto ano consecutivo. Nos Estados Unidos, a taxa de natalidade despencou para mínimas históricas, e um estudo revelador do NBER, Escritório Nacional de Pesquisa Econômica, também de 2025, expôs uma verdade tão simples quanto dolorosa. Tudo isso importa porque transforma a história da pobre Wilma Flintstone em algo muito maior
do que o simples estudo de uma dona de casa de desenho animado. Torna-se uma verdade estrutural sobre o nosso próprio mundo. Sociedades que insistem em tratar o trabalho do cuidado, arrumar a casa, criar os filhos, cuidar dos mais velhos, como algo invisível, não remunerado e naturalmente feminino. Não estão apenas esgotando as suas mulheres até o osso. Elas estão sabotando o seu próprio futuro. Elas tornam a vida em família algo impossível de se sustentar. Elas encolhem, dia após dia, o espaço onde as pessoas poderiam, de fato, construir vidas estáveis. Nesse sentido, Wilma Flintstone nunca foi apenas uma esposa de desenho animado em uma cozinha de pedra. Ela era um mapa detalhado de um problema que, até hoje, nós não fomos capazes de resolver. E é exatamente isso que torna os Flintstones tão perturbador quando assistido nos dias de hoje. Na superfície, parecia uma brincadeira inocente. Entregava frases de efeito, vozes engraçadas e piadas visuais absurdas. Mas, por baixo dessa casca, o desenho estava esfregando na nossa cara o retrato de uma civilização inteira, construída sobre o excesso de trabalho, a extração brutal de recursos, a imitação vazia e a pura negação da realidade. Fred corre sem sair do lugar, apenas para manter o seu carro andando. Wilma mantém o lar de pé, sem receber o menor reconhecimento. Os animais carregam o sistema nas costas, anunciando em voz baixa a sua própria exploração. A vizinhança parece sólida e estável, mas o sentimento que ecoa ali dentro é de um vazio profundo. As coisas materiais não param de se acumular nas garagens e salas, mas ninguém se sente seguro. Todo mundo está exausto, todo mundo está preso, e todo mundo continua marchando em frente simplesmente porque o sistema lhes diz que viver assim é o normal. O carro de Fred Flintstone não tem motor. É apenas uma carcaça oca feita de pedra, um eixo de tronco de árvore e um buraco no chão onde Fred precisa usar os próprios pés, correndo no asfalto rústico para fazer o veículo se mover. A intenção original era fazer o público rir. Parecia ridículo de propósito, mas hoje o verdadeiro absurdo aponta na direção contrária. A coisa mais estranha dessa história não é que Fred mova o carro com o suor do próprio corpo. A verdadeira loucura é que nós movemos os nossos carros queimando os restos mortais e carbonizados de vidas antigas, grande parte, ironicamente, vinda da mesma era pré-histórica em que Fred supostamente vive. Pior ainda, nós construímos uma civilização global inteira dependente dessa escolha venenosa e mergulhamos tão fundo nisso que agora simplesmente não sabemos como parar. É por isso que a comédia infantil ganhou um tom incômodo. A viagem de Fred para o trabalho parece primitiva e sofrida, mas a versão que nós criamos no mundo real é infinitamente mais extrema e destrutiva. Em 2024, as emissões globais de CO2 derivadas de combustíveis fósseis atingiram níveis recordes. O Global Carbon Budget projetou para o ano de 2025 absurdos 38,1 bilhões de toneladas lançadas na atmosfera, avisando em tom de desespero que a nossa cota de carbono para tentar limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius havia praticamente evaporado. E, para selar a tragédia, a Organização Meteorológica Mundial confirmou que 2024 foi o ano mais quente de toda a história registrada. Nos Estados Unidos, o transporte agora é o grande vilão, respondendo por 30% de todas as emissões de gases de efeito estufa. É o setor que mais polui na economia americana. No mundo inteiro, os transportes cuspiram 8,4 gigatoneladas de CO2 equivalente no ar em 2024, um aumento assustador de 79% em relação a 1990.
Mais de 60% dessa fumaça mortal saiu diretamente dos escapamentos de carros de passeio e vans de entrega. Só o transporte rodoviário produziu mais de 6 gigatoneladas. O sistema que construímos ao redor do carro torna tudo ainda mais difícil de engolir. Durante décadas a fio, os Estados Unidos gastaram cerca de 80% de todo o dinheiro público de transporte apenas abrindo estradas e rodovias, deixando migalhas de míseros 20% para o transporte público. E mesmo quando novas leis tentaram mudar isso, o vício falou mais alto. Uma análise de novembro de 2025 do Instituto Urbano revelou que estados e prefeituras usaram as verbas de infraestrutura para construir mais estradas. Os gastos com rodovias subiram 22%, enquanto os investimentos em transporte público caíram 36%. É por isso que em 2024, espantosos 69,2% dos trabalhadores americanos dirigiam para o trabalho completamente sozinhos em seus carros. Antes da pandemia, esse número era de apenas 5%. Hoje, o país tem cerca de 284,6 milhões de veículos registrados. Isso dá mais ou menos 0,84 carros por pessoa. Para ficar claro, há mais carros do que motoristas com carteira de habilitação. Os americanos dirigiram impressionantes 2,85 trilhões de milhas em 2023. De repente, a velha piada sobre os pés machucados de Fred não tem mais graça nenhuma. O carro dele cobrava o preço no próprio corpo. O nosso cobra o preço em um sistema planetário inteiro. E esse custo não dá mais para esconder debaixo do tapete. No ano de 2024, 39.254 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito nas estradas americanas. O esforço físico de Fred nos fazia dar risada. Mas a sociedade avançada que nós criamos para fugir do esforço físico exige muito mais energia, espalha muito mais destruição e exige perdas humanas irreparáveis apenas para fazer a mesma coisa básica, ir do ponto A ao ponto B. As pessoas com a esperança intacta costumam apontar para os carros elétricos como a salvação. Mas os números contam outra história. O crescimento das vendas de elétricos nos EUA caiu para apenas 1% em 2025, logo após o corte dos incentivos fiscais do governo. Especialistas alertaram que essa freada apagaria quase todo o progresso feito nos últimos 4 anos. Enquanto a China viu os veículos de nova energia dominarem 50% das suas vendas, e a Noruega bateu a marca invejável de 93,7% de elétricos, os EUA ficaram patinando. Apenas 10% dos carros novos vendidos por lá em 2025 eram elétricos. Se olharmos para toda a frota que roda no país, existem apenas 3,56 milhões de veículos elétricos. Isso representa ridículos 1,25% de todos os carros. Para piorar, os preços da gasolina voltaram a explodir, batendo em abril de 2026 a marca de $4,12 por galão, empurrados por guerras e tensões no Oriente Médio. A velha piada de Bedrock mudou de lado. O carro movido a pés, que antes era uma tiração de sarro sobre a tecnologia atrasada, agora soa como um espelho refletindo a nossa própria insanidade de queimar o planeta para não precisarmos caminhar. E essa mesma inversão distorcida e triste aparece de forma gritante na vida de trabalho de Fred. Essa mesma inversão distorcida e triste que vemos nos carros movidos a suor aparece, de forma ainda mais gritante, na vida profissional de Fred. O sorriso na tela escondia a angústia de uma classe trabalhadora que estava prestes a perder tudo. Todos os dias, Fred bate o ponto na pedreira Slate, comandada pelo infame Sr. Pedrita,
onde opera um guindaste feito de um dinossauro vivo. Lá, ele trabalha sob o olhar afiado de um chefe que o humilha, o explora e o demite sempre que lhe convém, apenas para recontratá-lo quando precisa de sua força bruta. Superficialmente, olhando de relance, Fred foi desenhado para ser o retrato do conforto da classe média americana. Ele é dono da própria casa. Ele sustenta uma família inteira com apenas um salário. Nos fins de semana, ele tem tempo e dinheiro para jogar boliche. Ele faz parte de uma fraternidade respeitada, a Ordem dos Búfalos de Água. Mas quando você chega mais perto e olha com atenção, as rachaduras na parede estão todas lá. Fred está sempre com a corda no pescoço. Ele nunca tem dinheiro que chegue até o fim do mês. Ele é constantemente atraído por esquemas furados para tentar enriquecer rápido. Ele morre de medo de perder o seu status perante os vizinhos. E no meio de tudo isso, ele tenta preencher o vazio de sua vida, comprando coisas que nunca, de fato, o satisfazem. Por baixo do ritmo alegre das risadas gravadas da TV, Fred começa a se parecer com algo muito mais sombrio. Ele é o consumidor do pós-guerra, moldado pela publicidade agressiva e por desejos falsos que não são dele. Ele é o trabalhador encenando uma vida de prosperidade, enquanto é devorado por dentro pela ansiedade de perder tudo. Nesse sentido, Fred Flintstone não parece uma relíquia do passado. Ele é um rascunho assustadoramente preciso do trabalhador moderno, um homem vivendo no fio da navalha. Essa verdade se torna dolorosamente óbvia quando comparamos o mundo de pedra dele com o nosso mundo de concreto. No ano de 1960, quando os Flintstones foi ao ar pela primeira vez, a produtividade das empresas e o salário dos trabalhadores ainda cresciam juntos, de mãos dadas. Se a empresa ganhava mais, o operário também ganhava. Esse acordo invisível durou até 1979. E então, essa corda se partiu. De lá para cá, a produtividade líquida disparou cerca de 90%, mas a remuneração do trabalhador comum subiu miseráveis 33%. O Instituto de Política Econômica, IPI, liga esse abismo diretamente à desigualdade brutal dos nossos dias. Para se ter uma ideia, se o salário mínimo nos Estados Unidos tivesse acompanhado o crescimento da produtividade desde 1968, ele estaria hoje entre 21 dólares americanos e 50 centavos e 25 dólares americanos por hora. Mas a realidade do topo da pirâmide conta a mesma história de uma forma muito mais cruel. Os grandes chefes, como o Senhor Pedrita, ficaram com toda a fatia do bolo. Enquanto isso, a vida comum foi ficando pesada demais para se carregar. A dívida total das famílias americanas atingiu a marca sufocante de 18,8 trilhões de dólares americanos no final de 2025. Só o saldo dos cartões de crédito bateu 1,28 trilhão de dólares americanos, com juros médios que ultrapassam os 22,3% ao ano. A inadimplência com empréstimos estudantis deu um salto de 23 vezes em um único ano. O mercado de trabalho foi inundado por cerca de 76,4 milhões de freelancers, trabalhadores sem vínculo, sem férias e sem rede de segurança, que agora formam 36% da força de trabalho americana. O poder de defesa dos trabalhadores também desmoronou. Na época em que Fred foi criado, cerca de 35% dos trabalhadores do setor privado faziam parte de um sindicato. Em 2025, esse número despencou para apenas 5,9%. O desejo por proteção não sumiu. Estima-se que mais de 50 milhões de trabalhadores entrariam para um sindicato hoje se tivessem a chance. O que desapareceu foi a estrutura que tornava essa proteção possível. É aqui que o trabalho bruto de Fred na pedreira se torna, por mais irônico que pareça, algo reconfortante quando olhamos pelo retrovisor da história. Pelo menos o trabalho dele fazia sentido.
Ele movia pedras. O serviço era de quebrar as costas. O chefe era um pesadelo, mas o trabalho em si era real, tocável e fácil de compreender. O antropólogo David Graeber argumentou, de forma brilhante, que hoje existe uma quantidade imensa de trabalhadores que, secretamente, acreditam que os seus empregos não agregam absolutamente nada de útil à sociedade. São os chamados trabalhos sem sentido. Pesquisas mais recentes ligaram esse sentimento de inutilidade diretamente a quadros de depressão, ansiedade e ao adoecimento mental em massa. A versão moderna de Fred Flintstone não está cavando ou construindo nada que ele possa ver no fim do dia. O Fred de hoje está preso em reuniões que poderiam ser um e-mail, preenchendo planilhas, batendo metas imaginárias e realizando rituais de desempenho corporativo dentro de um sistema tão gigante que fica impossível imaginar uma vida fora dele. É exatamente isso que o filósofo Mark Fisher chamava de realismo capitalista. A estrutura nos engole por completo, a ponto de que até a ideia de escapar parece ficção científica. E, no entanto, a história que contamos a nós mesmos ainda não aceitou a dura realidade dos fatos. O Fred Flintstone original tinha a sua própria casa, sustentava 4 pessoas com um só contra-cheque, tinha proteção sindical e podia contar com a certeza de uma aposentadoria. Hoje, mesmo com todo o estresse que ele passava, a vida desse personagem deixou de ser o padrão de uma classe trabalhadora comum. Tornou-se um sonho inatingível. O Homem das Cavernas em formato de desenho animado virou a nossa maior fantasia de estabilidade econômica. Foi por causa de todo esse peso histórico que a nova versão em quadrinhos de Os Flintstones, lançada pela DC Comics em 2016 e escrita por Mark Russell e Steve Pugh, bateu tão forte no estômago do público. A nova revista não inventou a crítica social. Ela apenas a desenterrou. Russell pegou as verdades indigestas que sempre estiveram enterradas lá no fundo do desenho original e as arrastou, sob a luz do sol, para que todos vissem. Nos quadrinhos, os eletrodomésticos animais deixaram de ser apenas piadinhas visuais engraçadas. Eles foram retratados como seres totalmente conscientes, forçados a viver dentro de uma escravidão eterna. Em uma das cenas mais melancólicas, um aspirador de pó e uma bola de boliche criam uma amizade profunda, unida apenas pelo sofrimento que ambos compartilham. Fred e Barney não são mais apenas 2 vizinhos atrapalhados. Eles retornam como veteranos de guerra com a alma mutilada, carregando o trauma profundo de terem participado de conflitos devastadores contra outras tribos. O capitalismo de consumo é exposto na sua lógica mais feia e podre. Em certo momento, quando um homem de Neandertal, inocente, pergunta para que serve o dinheiro, a resposta que ele recebe é como um soco. Para comprar algo que outra pessoa odiou fabricar. Até o grande Gazoo, aquele alienígena verde e flutuante do desenho clássico, ganha um papel aterrador. Ele se torna um juiz intergaláctico, enviado à Terra para decidir se a humanidade merece continuar existindo ou se deve ser apagada do universo. Religião, eleições compradas, estresse pós-traumático, publicidade mentirosa, o casamento, tudo é colocado sob uma lente de aumento implacável. A crítica especializada percebeu o impacto. O site Gizmodo chamou a obra de uma história sombriamente engraçada sobre os perigos do capitalismo em estágio avançado. A revista Slate cravou apenas uma palavra: brilhante. O Daily Dot a descreveu como uma joia inesperada e uma estranha sátira social. Um dos maiores críticos de quadrinhos da época afirmou que foi um dos lançamentos mais importantes e relevantes do ano. Mas essa nova versão brilhante só funcionou por um motivo simples. O desenho original
já havia construído o alicerce. A cidade de Bedrock sempre carregou essa crítica amarga dentro das suas pedras. O aviso estava no carro movido pelo suor dos pés. Estava no desespero calado dos animais ferramentas. Estava nos bairros iguais onde todo mundo sofria da mesma solidão. Estava no trabalho fantasma e não remunerado de Wilma. E estava na raiva constante de Fred contra um mundo que prometia a ele o maior dos confortos, mas que, no fim do dia, só lhe entregava pressão e esgotamento. O que o roteirista Mark Russell fez com a nova versão dos quadrinhos, no fim das contas, foi de uma simplicidade assustadora. Ele não precisou inventar uma história nova para chocar o mundo. Ele simplesmente apertou um botão, desligou as risadas gravadas da televisão e deixou que a dura realidade de Bedrock falasse por si mesma no silêncio das páginas. A verdade, nua e crua, é que a série original, aquela mesma que as famílias assistiam unidas na sala de estar, já havia construído e desenhado essa exata armadilha várias décadas antes. A estrutura da crítica sempre esteve lá, escondida sob a tinta colorida e a música alegre. E a coincidência histórica de quando isso aconteceu não poderia ser mais assombrosa. A cidade de Bedrock foi erguida nas telas no exato instante em que a bióloga Rachel Carson estava denunciando o envenenamento silencioso e a destruição brutal da natureza pela indústria. Foi desenhada e animada no mesmo milissegundo em que a escritora Betty Friedan finalmente dava um nome ao vazio sufocante, à depressão e ao desespero das mulheres presas na solidão da vida doméstica dos subúrbios. E foi ao ar, no horário nobre, bem na época em que o jornalista Vance Packard lançava livros escancarando como a máquina oculta da publicidade manipulava a mente humana, fabricando desejos falsos apenas para nos obrigar a consumir sem parar. Foi a tempestade perfeita. No exato momento histórico em que todos esses sistemas de controle cruéis estavam ganhando forma, criando raízes e tomando conta das nossas vidas para nunca mais soltar, os Flintstones já estavam lá. Eles pegaram tudo isso: a destruição do planeta, a exaustão das mulheres, a exploração do trabalhador e a lavagem cerebral do consumo, e transformaram a nossa tragédia moderna em comédia. Nós estávamos assistindo à planta arquitetônica da nossa própria jaula ser desenhada ao vivo, pedra por pedra. O aviso do colapso estava ali, disfarçado de dinossauros de estimação e carros sem motor. O problema é que, no lugar de percebermos para onde o mundo estava indo, nós apenas nos sentamos no sofá, aumentamos o volume da televisão e rimos do nosso próprio fim. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Isenção de responsabilidade. Este conteúdo tem fins estritamente informativos e de entretenimento, baseando-se em análises culturais e dados públicos.